Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já pensava em fazer há muito tempo. Cheguei a comentar em vídeos anteriores que um dia ia acabar fazendo e finalmente esse momento chegou, tá? É um vídeo simples, que eu gostaria de dividir em duas partes. A primeira, falar em poucas palavras sobre a minha conversão para a igreja, adiantando que não é que eu era de outra religião, mas quando eu falo conversão no sentido de que realmente eu assumi a minha identidade de católico, eu realmente passei a viver a vida da igreja. Então eu gosto mais desse momento de conversão mesmo, que não quer dizer mudança de religião, mas quer dizer eu tomar a decisão realmente de ser católico. E uma segunda parte, eu gostaria de falar sobre o papel da renovação carismática nesse processo. Vejam só, pessoal, em curtas palavras, eu sou de uma família católica, tá? Minha família veio basicamente do interior da Paraíba, aqui para Recife, e eu fui criado num ambiente católico, só que eu não fui uma pessoa bem catequizada. E eu não ia todo final de semana para a missa, nem todo domingo para a missa, basicamente seguia aquele roteiro, né? Fui batizado, teve a primeira comunhão, né? E parou por aí, mas não havia profundidade naquilo, né? E é bom ressaltar que quando eu era criança, uma das coisas que me chamava muita atenção é que o meu imaginário como católico ele foi formado, sobretudo no convívio que eu tive com meus avós, com minha mãe, com meu pai. Por quê? Porque na casa da minha avó, por exemplo, ela tinha um quadro do Sagrado Coração de Jesus, bem antigo, em que mostrava Jesus apontando para o coração dele. E eu lembro que quando criança eu olhava aquilo ali, eu achava que realmente dentro do peito o coração da gente tipo, flutuava. Eu não entendia aquilo, mas achava aquilo muito bonito. Então tinha imagem de Nossa Senhora. No domingo de Ramos eu via lá, minha avó ia lá, pegava aquele ramo que ela trazia de palmeira, ela fazia uma cruzinha e pendurava lá ao longo do ano, tal. Vi minha avó com a Bíblia em casa, então aquilo ali ajudou a formar o meu imaginário como católico. Daí a importância de todos nós, pais católicos, ajudarmos a criar esse imaginário na cabeça dos nossos filhos. Ter imagem em casa, comprar livros católicos. Agora mesmo tem um livro, pena que eu não trouxe ele aqui, da história de Padre Pio, que é um HQ que está no site do Padre Paulo Ricardo. Acabei esquecendo de trazer para cá. Assistir bons filmes católicos, ajudar a criar esse imaginário, porque isso não só vai ajudar seu filho a permanecer na igreja, mas se ele vier a sair, aquilo vai fazer parte do imaginário dele, e o retorno dele para a igreja é mais facilitado, tá? Então, pessoal, eu vivi uma infância maravilhosa, mas nunca fui de dentro da igreja. Minha família também, minha avó ia, meu avô, minha mãe também ia, meu pai só ia quando minha mãe ia, por aí, tudo. E foi uma infância maravilhosa, mas não foi uma infância católica, tá? Não foi uma infância católica. Eu fiz a primeira comunhão, recebi a Eucaristia e acabou, não tinha profundidade na minha vida. Chega a adolescência, né? E aí meu afastamento da igreja foi completo mesmo, não tinha o menor interesse de ir lá, embora eu tenha um grande respeito e um grande carinho, no máximo. Minha mãe às vezes ia na sexta-feira na Igreja do Santíssimo Sacramento aqui em Recife, e às vezes eu ia com ela, mas não ligava, tá? E aí seguia minha vida de adolescente, curtindo a vida, tal, nunca, graças a Deus, me meti em coisas erradas, apesar de cometer muitos pecados. E a coisa começa a mudar em 1992, eu tenho 45 anos. O que aconteceu em 92? Eu estava fazendo um concurso para a antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco, para eletrônica, que depois virou IFPE, e hoje, não sei se hoje é Cefet, ou é o contrário, virou Cefet, depois IFPE. Bom, e eu tinha feito uma prova, não passei, fiz a segunda vez, não passei, minha mãe disse, ó, por que pede a Jesus para você poder passar? E aí eu passei aí, durante a semana, na sexta-feira, a ir para a missa. E aí vem a necessidade da formação do imaginário na cabeça dos seus filhos. Como era um ambiente que para mim não era estranho, um ambiente que eu já tinha frequentado inúmeras vezes durante a minha infância, minha mãe me levava para a missa, a ver na sexta-feira, e havia símbolos que eu conseguia reconhecer, então eu acabei gostando de ficar lá. E eu passava a ir para a missa por conta própria. Já estava indo para a missa por conta própria. Só que era uma vivência da fé plenamente superficial. Eu ia para a missa, participava da missa, comungava, não me preocupava em me confessar, não sabia o que era pecado mortal, pecado venial, estar em estado de graça, né? Eu lembro uma vez que tinha uma confissão comunitária aqui, teve uma confissão comunitária nessa igreja, e eu lembro que o padre começou a enumerar uma série de pecados, e teve uma hora que ele falou um pecado, eu parei e disse, tá, isso aí
Isso aí não é pecado, isso aí eu não vou pedir perdão por isso, né? Isso é besteira, eu não vou ficar preocupando com isso daí, de jeito nenhum. Então eu era um católico extremamente mal catequizado, e domingo nem pensar em ir para a missa, nem pensar. Acontece que no ano de 93, acabei não passando essa terceira vez, eu passei na metade de 94, no ano de, na verdade 93, desculpa. No ano de 93 eu conheci uma amiga que até hoje é uma grande amiga minha, que era da Igreja Batista. Na época, o protestantismo pentecostal estava avançando a passos largos aqui no Brasil. Tá? Até pela proximidade com o ano 2000, eles estavam muito ativos mesmo aqui. Acho que foi um dos períodos que a igreja mais perdeu católicos, ou perdeu fiéis aqui no Brasil, foi nesse período. E devido ao avanço da teologia da libertação, a igreja estava extremamente vulnerável. Então eu conheci essa minha amiga, a gente conversava bastante, e ela começou a trazer a Bíblia também, ela recém-convertida ao protestantismo, estava naquele fogo inicial também da igreja dela. Então ela foi lá, pegava a Bíblia, explicava, falava de Jesus para mim, aquele outro, tal, e depois ela começou a falar, né, aquela velha conversa, não, os católicos adoram imagem, aí mostrava lá Êxodo capítulo 20, só tem que adorar Jesus, não pode ter Nossa Senhora, isso é idolatria e tal. E aquilo foi entrando na minha cabeça. E depois foi assim, vamos o seguinte, vai na minha igreja, né, e depois eu vou na tua. Pessoal, eu acho que eu fui na igreja dela, a Igreja Batista Renovada, eles chamavam Renovada Tradicional, né? A Renovada era a linha da Igreja Batista Pentecostal. Então, eu acho que eu fui umas 3, 4 vezes, acho que chegou a 5 não. Ela não foi nenhuma na minha, tá? Basta para dizer que não foi nenhuma, ela ainda foi um dia lá, porque havia um evento aqui na minha casa, né? E aí ela foi lá para me encontrar lá e depois vir para cá. E aí eu comecei a passar por um período muito complicado, não por culpa dela, claro, tá, pessoal? Mas porque eu comecei a ficar confuso. Porque no fundo eu queria ficar na igreja católica. Por outro lado, eu não tinha nenhum tipo de base para poder me defender das acusações que eu estava recebendo. Eu não conhecia nada de Bíblia. Ela chegou a me dar uma Bíblia, né? Para não saber me defender. E eu passei o ano de 93, foi um ano muito complicado para mim. Sobretudo na metade de 93 até o início de 94. Foi um ano muito complicado para mim, fiquei muito confuso em relação a isso, muito confuso, porque eu me senti obrigado a ir para a igreja protestante e meu coração era católico. E aí quando foi no início de 94, um amigo, eu tinha acabado o namoro, no final de 94, e um amigo que era comum, a minha ex-namorada e a mim, ele tentou nos reaproximar. E ele disse, olha, faz o seguinte, vamos se encontrar lá na Igreja do Divino Espírito Santo, na quinta-feira, tem uma missa às 11 horas, e ela vai estar lá também, só que ela não sabe que você vai. Eu digo, beleza, então eu vou. Quando eu chego lá, nesse dia ela não foi providência de Deus, ela não foi nesse dia. Quando eu cheguei lá, eu fiquei simplesmente impressionado com a forma como a missa estava sendo celebrada. Todo mundo batendo palma, levantando os braços, cantando, fechava os olhos para rezar, a pregação do padre, uma pregação maravilhosa. Nessa época, pessoal, como eu falei, a teologia da libertação estava a passos largos. Então você ia para uma missa para ficar ouvindo o padre falar de política, ficar falando de besteira, de bobagem, né? Aquelas músicas da teologia da libertação horríveis. E você ia para uma igreja protestante e você viu fervor, você viu o pastor pregando, gritando, não sei o que e tal. Muita gente deixou da igreja católica por causa disso. Ele achou que a igreja católica realmente era uma igreja decaída e os protestantes estavam sérios porque eles viviam realmente a santidade, o fervor, o Espírito Santo. E quando eu chego lá eu vejo isso. Eu disse, poxa, era o que eu queria. Eu vou começar a vir aqui agora. Né? E comecei toda quinta-feira para lá. Toda quinta-feira eu estava lá. Inclusive esse amigo meu terminou deixando a igreja católica no futuro e foi ser na igreja batista. E basicamente foi um instrumento para eu vir para a igreja católica. Né? E comecei aí às quintas-feiras. Depois eu descobri que era um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Eu era tão ignorante na época que eu achei que era como se fosse uma igreja católica renovada. Como a igreja batista tradicional e renovada, tinha uma igreja católica tradicional e renovada. Eu sou carismático. Eu não dizia que eu era católico, eu era carismático. Né? E aí comecei a estudar a fé católica devagarzinho. Depois, graças a Deus, eu descobri que não é uma outra igreja católica, é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu lembro que teve a mãe dessa minha amiga, uma vez ela conversando assim com a gente, fez, não, mas eu estava até dando um testemunho, né, que
eu era da carismática. Eu disse, não, fulano, não sou da carismática não, sou da igreja católica. Na hora ela travou, ficou olhando para mim. Não, eu sou católico. Aí eu comecei realmente a ter a definição da minha identidade como católico. E comecei a defender, para arrumar um livrinho aqui, outro ali. Na época não tinha internet, não tinha celular, tá? Eu sempre gosto de dizer assim, que eu tenho um santo orgulho de que eu tive que, em plenos anos 90, sem internet, sem celular, sem ninguém para me ajudar, absolutamente ninguém, eu não tive nenhum mestre, a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo nessa época, ninguém. Era um panfletozinho aqui, era uma pregaçãozinha que eu vi aqui, era um livrinho pequenininho, tá? E aí eu fui aprendendo a defender a fé católica, inclusive para essa minha amiga lá. Aí ela foi parando de falar essas coisas comigo, a gente continua amiga até hoje, graças a Deus. Chegou o final, estou encurtando, chegou o final dos anos 90, eu criei um grupo jovem aqui, com muito carinho, tá? Minha intenção é que esse grupo virasse talvez uma comunidade de aliança, tinha muita gente de comunidade de aliança, comunidade de vida, né? Eu ia muito aqui para um ginásio chamado, como é que conhece como Geraldão, participava de encontros, foi um período muito bonito, maravilhoso, né? Via as músicas que a renovação tocava, a espiritualidade da renovação. Foi na renovação que pela primeira vez eu vi alguém falar de castidade, de santidade. Primeira vez que eu participei de uma procissão do Santíssimo Sacramento do Ostensório foi no encontro da Renovação Carismática Católica, que eu passei também a ter uma visão de Nossa Senhora mais clara sobre o que a doutrina católica fala sobre Nossa Senhora. Todos os encontros da renovação, obrigatoriamente, tinha que acontecer. Primeiro entrava a imagem de Nossa Senhora, ficava lá na frente, no palco. Depois tinha a procissão do Santíssimo, que era o momento mais especial do evento. Depois tinha a pregação, tinha tudo. Foi um período maravilhoso. Eu lembro com muito carinho as músicas do Monsenhor Jonas, do grupo Agnus Dei, do Johnny. Foi um período muito bom. Esse grupo jovem, infelizmente, ele acabou. Veio acabar futuramente, né? Fiquei bem triste com isso. Mas foi a primeira fase, essa fase da RCC. Eu nunca entrei num grupo de oração para valer. Nunca entrei, tá? Participar da renovação, ia nos encontros, lia livros e tal. Mas sempre não tinha aquela vontade de entrar num grupo. Eu queria que o grupo que eu tinha criado, talvez um dia virasse um grupo ligado ao RCC. Mas acabou não acontecendo. Depois, ali pelo ano de 2008, 2009, eu conheci o site Veritatis Splendor, do professor Alessandro Lima, e aí eu fui entender realmente como fazer apologética. Um dos melhores sites católico de apologética que existe é o site Veritatis Splendor, que até hoje existe, graças a Deus. Outro detalhe, antes mesmo desse site eu conheci o professor Felipe Aquino. A primeira vez que eu conheci o professor Felipe Aquino foi no ano de 1997, 98, que ele esteve em Recife num encontro lá no Colégio Veracruz, organizado pela Comunidade Obra de Maria. Até gostaria muito, se eu pudesse falar com ele, para agradecer ele, porque ele foi o primeiro modelo de pregador que eu tive. Né? Primeiro modelo de pregador. Foi ali que eu soube que existia um catecismo, que tinha que ler documento da igreja, que ser fiel à doutrina da igreja. Então primeiro foi o professor Felipe Aquino. Ele foi o primeiro modelo que eu tive. Depois teve o Veritatis Splendor, que eu falei a vocês, do professor Alessandro Lima. E depois teve a fase em que eu conheci o padre Paulo Ricardo. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi do padre Paulo Ricardo, sobre teologia, claro, foi ele explicando angelologia, um livro excelente. Foi em 2011. Eu fiquei apaixonado quando eu vi ele explicando a angelologia tomista. Aí eu entendi que eu não posso ficar somente com a Bíblia ou com a apologética, não, eu tenho que procurar conhecer a teologia da igreja. Foi aí que começou esse interesse por teologia, essa maravilha. Tá? Aí comecei a consumir tudo que o Paulo Ricardo postava lá, aprendi muita coisa. Né? Aquele programa A Resposta Católica, ainda tem bastante no YouTube aí. E depois teve a outra fase, tá? É uma fase que ainda não, ela continua nesse momento. Hoje eu sou aluno do padre Paulo Ricardo, tá, pessoal? Essas fases foram se somando, elas não foram se encerrando, elas foram se somando. E a fase em que eu conheci o professor Olavo de Carvalho, ali no ano de 2013, final de 2013. Eu nunca tinha ouvido falar no professor, nunca tinha ouvido falar. O primeiro vídeo que eu fiquei sabendo sobre o professor Olavo de Carvalho foi um vídeo católico que no final terminava com ele falando alguma coisa. E dizia um palavrão, eu disse, coisa estranha.
E aí eu fui conhecendo, 2013 foi aquele período aqui no Brasil que você tinha, houve a tentativa da esquerda de criar um levante nacional através daquele movimento Passe Livre em São Paulo, mas o movimento se voltou contra ela, e aí naquela época tinha manifestação para tudo quanto é lado. Foi na época que eu estava rompendo com a esquerda, né, através também do trabalho do padre Paulo Ricardo também. Teve as redes sociais, Facebook e tal, eu comecei a romper com a esquerda e fui me afastando. E com o professor Olavo de Carvalho foi que realmente ele me ajudou a formar muito da personalidade que eu tenho hoje, tá? Eu ouso dizer que talvez eu não estivesse aguentando o que eu estou aguentando hoje, muitas vezes de desprezo por parte de colega de trabalho, a gente da própria igreja mesmo, tá? E se não fosse o trabalho de professor, ele foi ajudando a moldar minha personalidade hoje, tá? Não digo palavrão, não fumo, tá? Mas isso é uma coisa completamente periférica em relação ao professor. O professor Olavo Carvalho, eu sou aluno hoje do COF, estou começando ainda, tá, pessoal? Mas assim, mudou muito a minha vida. Aí fui ficando anticomunista, me defino hoje como anticomunista, como conservador anticomunista, e comecei a combater a esquerda, e paguei um alto preço por isso. Fui muito perseguido, inclusive na própria igreja, tá? Fui muito perseguido, comecei a colocar minha opinião, no trabalho fui muito perseguido também, mas aí fui aprendendo a viver sozinho, fui aprendendo a separar bem minhas amizades, amadureci muito com isso, agradeço muito dessa oportunidade. Então, hoje estou aqui, já quase 30 anos depois do que aconteceu. Começou essa jornada em 92, mas a conversão mesmo veio em 93, então praticamente já fazem 30 anos. E agradeço muito a Deus por Ele ter dado essa graça a mim de poder servi-lo. Até hoje eu tento encontrar meu lugar ao sol na igreja, né, para pregar. Tá? Fiz muita coisa, teve coisa que não deu certo, teve coisa que teve um resultado pequeno e tal, e até agora eu continuo. Há quase 30 anos depois estou me esforçando para tentar até descobrir o que Deus realmente quer de mim. Esse canal é uma das oportunidades que Deus me deu de tentar fazer isso. Tá? E sim, Jair, você falou sua conversão até agora, graças a Deus, você está aqui, tudo, participa da igreja, aprendeu muita coisa, lê sobre a doutrina da igreja, tem esse canal para poder falar sobre a doutrina católica para as pessoas. Mas aonde que a RCC entra aí após aquele episódio de 93? Então essa é a segunda parte do vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, aonde a RCC entra nesse contexto todo? Vejam só. Por que eu atrelei aqui meu testemunho à renovação carismática católica? Pessoal, vejam só. Muita gente tem uma visão da renovação carismática errônea. A renovação carismática, eu não vou entrar aqui na questão da origem da renovação carismática, tudo tal, vou falar da experiência que eu tive, tá bom? Como eu falei, a renovação carismática, ela foi o lugar, o movimento da igreja, pela primeira vez eu vi sobre a necessidade de buscar a santidade, sobre a necessidade de buscar a castidade, sobre a necessidade de rezar o terço, sobre a necessidade de buscar a confissão, sobre a necessidade de participar da adoração ao Santíssimo Sacramento, de receber a Eucaristia, de ler a Bíblia, tal. Foi na renovação carismática que eu recebi a base para eu me tornar um católico. E eu acompanhei a RCC ao longo desses 30 anos, mesmo não estando dentro num grupo de oração, eu acompanhei sempre observando a RCC, tá? E muita gente, sobretudo o pessoal tradicionalista, eles têm uma visão da RCC errônea. Existem críticas à renovação carismática católica que são válidas, com certeza eu vou citar algumas aqui, tá? Daqui a pouco. Mas eles têm uma visão errada. Ah não, a renovação carismática católica é uma infiltração do protestantismo dentro da igreja. A renovação carismática católica vai levar você ao protestantismo. A renovação carismática católica vai causar um cisma na igreja, tudo. Ao longo desses 30 anos eu não vi nada disso acontecer. Eu vi inúmeras pessoas que estão na igreja católica hoje por causa da renovação carismática católica. E eu estou me incluindo nisso. Quando a igreja do Brasil estava passando pela podridão da teologia da libertação, ali nos anos 90, a renovação carismática ajudou a frear o avanço da teologia da libertação. Ajudou a frear. Porque acontecia o seguinte, as pessoas se afastaram da igreja e quem estava lá não aguentava mais ouvir uma abobrinha, chegar
padre lá para ficar falando besteira de política, de excluído. Aí vem a campanha da fraternidade esquerdista e o pior, a gente não sabia o que estava acontecendo. Não havia acesso à informação como a gente tem hoje. Você que talvez já pegou essa fase aí de 2000 para cá, 2005, 2010, é muito fácil. Quem viveu os anos 90, como eu vivi, a gente não tinha acesso, a gente não sabia o que era a teologia da libertação, a gente não sabia o que estava acontecendo com a igreja. A gente não sabia o que estava acontecendo com a igreja. Hoje tem acesso à informação adoidado, a gente sabe, após o Concílio Vaticano II, o que aconteceu, como foi a infiltração comunista, ninguém falava de comunismo, e quando falava era para elogiar. Era para elogiar ou para dizer, não, isso acabou, né? Acabou o comunismo, tal, tal. Então ninguém sabia. Eu aqui vou falar aqui no nossa paróquia, a gente teve um seminário aqui, basicamente seminário bem, um seminário, mas era uma casa de formação de sacerdotes, de gente seminarista, desculpa, que pessoal, eu ficava impressionado, não eram todos, mas a maioria, com o esquerdismo de muitos seminaristas. A formação deles era esquerdista. Teve um sacerdote aqui, que não vou falar nome, até faleceu, que Deus o tenha, todas as músicas da missa eram da teologia da libertação. Ele celebrava a missa e usava a pregação, a homilia dele para ficar falando coisa de excluído, de ação social, não sei o que, tava nem aí para salvação, inferno, purgatório, indulgência, mudança de vida, que nada, tem que juntar com o povo para lutar contra a opressão do excluído. Era basicamente isso. Então, quando a RCC chega, ela ajudou a devolver um pouco para o católico esse sagrado que havia se perdido. Eu testemunhei isso. E eu vi muitos frutos. Eu vi muita gente que ficou na renovação, por oba-oba e foi embora, é verdade. Mas muita gente que está até hoje lá. Muita gente que está até hoje. Vi mudanças de vida, houve uma mudança de vida. Eu senti a minha mudança de vida logo no começo. Tá? Claro, há críticas a fazer a RCC. Tá? Algumas críticas que a gente pode fazer a RCC. Por exemplo, eu acho que a RCC, muitas vezes, não é que eles estavam imitando o protestante, mas às vezes acabava pegando algum tipo de comportamento protestante. Apesar deles serem muito obedientes, eu sou testemunha disso, aos bispos e aos padres. Eu não conhecia um movimento mais obediente ao bispo e ao padre do que a Renovação Carismática Católica. Sempre foram muito obedientes. E era isso que a gente aprendia. Quando eu ia em encontros, era isso que a gente aprendia. A ser obediente ao padre da paróquia e ao bispo. Tá? Mas acontecia o seguinte, às vezes ele acabava pegando. Então, por exemplo, uma coisa que é uma crítica que eu fazia a RCC. Eu não vou entrar na questão do dom de línguas, que tem que ser um vídeo só sobre isso, eu não estou em condição de falar sobre isso agora. Tá? Mas o que acontecia? Muitas vezes o pessoal da RCC acabava, não é que ele dizia isso, mas acabava cometendo o erro de hipervalorizar o dom de línguas. Estou partindo do princípio que o dom de línguas da RCC é exatamente o que as pessoas não pensam. É um dom que Deus deu para você falar, naquele momento o Espírito Santo age sobre o seu coração, tal, tal. Pronto. Mas se falar, não, você tem que orar em línguas, não sei o que, tal, é batismo no Espírito. O termo batismo no Espírito ele é errado para o dom de línguas. Porque, seguindo a teologia católica, nós temos dons infusos e efusos. Os dons infusos, os dons de santificação na sua vida, são os 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria, ciência, conselho, piedade, fortaleza, entendimento e temor. Esses dons você recebe no seu batismo e você os confirma na sua crisma. O pessoal às vezes pega a crisma e bota o Espírito Santo com os raios saindo com os 7 dons, beleza. Mas passa a imagem que está recebendo ali. Você não está recebendo. Você recebeu no seu batismo. São os dons de santificação. Tá? A crisma é uma bênção especial, uma unção especial, um sacramento que Deus está lhe dando para você vivenciar os dons já recebidos no seu batismo. O caso do dom de línguas, ele é um dom que se coloca na categoria dos dons efusos. Tá? O dom infuso, você recebe o dom infuso, não acontece nada naquele momento, visivelmente naquele momento. Só vê uma graça especial de Deus naquele momento ali, mas não acontece. Terminou o batismo, você vai para casa. Terminou o crisma, você vai para casa. O dom efuso são dons de serviço. Então, dom de profecia, dom de discernimento dos espíritos, dom de línguas, por aí tal. São dons de serviço, não são dons de santificação. Tá?
E no protestantismo, por exemplo, se desvaloriza muito o batismo sacramental, sobretudo nas igrejas pentecostais e neopentecostais, em que o batismo é só um gesto público, externo da sua consagração a Deus. Ele não transmite a salvação de Cristo para você, é só um mero rito simbólico. E muitas vezes eu já vi protestante, ele trata o dom de línguas, estou falando na cabeça dele, o dom de línguas, que nós chamamos assim, se falam língua dos anjos. Mas ele diz o seguinte, que o dom de línguas, aquilo é realmente o batismo. Então o termo batismo no Espírito Santo, que a renovação tanto usava, está errado. O nome é efusão do Espírito, tá? Não batismo, para não confundir com o batismo sacramental. Isso é uma primeira crítica que eu tenho à RCC, tá? Ela já foi orientada sobre isso, para não utilizar, para não haver maldade. Segundo, já aconteceu lá nos anos 90, do pessoal querer ensinar o dom de língua. Não, Fulano, tu faz assim, ó, aí começa a dobrar a língua. Ora, se é um dom, ele não pode ser ensinado, só pode ser recebido. Aconteceu isso também na RCC. Só pode ser citado, mas ele só pode ser recebido, nunca ensinado. Outra coisa também, eu falei com um colega meu que é do grupo de oração. Aquela questão de achar que todo grupo de oração tem que acontecer um exorcismo, no caso uma oração tem que ter uma libertação do demônio, tem que ter uma profecia, tem que ter uma manifestação do dom de línguas, tem que ter uma cura, uma libertação. Isso é errado. Já houve casos de grupo de oração aí da pessoa sem maldade, tá? Sem maldade nenhuma, começar a imaginar as coisas. Um colega meu até contou uma vez lá que estava no grupo de oração, o rapaz achou que estava fazendo profecia, olhou para uma moça e disse, seu marido vai voltar. A moça não era casada. Isso já aconteceu. Não era maldade dele. Ele queria tanto que tivesse alguma coisa naquele momento que ele falou. Quando o correto seria o quê? Rezar em casa, tá? Se o senhor dê discernimento. Se o senhor quiser fazer algum milagre, alguma profecia, tal, o senhor faz. Se não quiser, vai seguir o grupo normal. Vamos ler a Bíblia, cantar, tudo direitinho e acabou, vamos para casa. E muitas vezes Deus não precisa falar em profecia num momento especial. Às vezes uma pregação, que tem uma pessoa fazendo uma pregação simples ali, ele pode estar Deus usando ele para fazer uma profecia sem que ele perceba. Quantas vezes você foi para uma igreja e alguém chegou lá e disse, mas rapaz, aquela fulana parece que estava pregando para mim. Deus está agindo com meio daquela pessoa. Então também isso é outra crítica. Outra crítica também é que eu sempre digo o seguinte, Santa Missa é Santa Missa. Santa Missa é a atualização do sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ela tem que ser celebrada conforme o missal. Não vou entrar na questão de missa tridentina e rito ordinário, mas tem que ser celebrado conforme o missal. Não é lugar para dancinha, para batidinha de bater palma, entendeu? Para gritinho, para qualquer coisa que não esteja previsto no missal. Tom de língua, missa não é lugar para tom de línguas também, tá, pessoal? Então, muitas vezes, nós vamos numa missa da RCC, aí o padre fazia aquela animação, batia palma, não sei o que e tal, desconfigurava completamente a missa. Tem missa aí que o único momento que havia silêncio era na hora da consagração. Eu vejo que a RCC está melhorando muito isso, graças a Deus, mas isso era um problema. E uma outra também que eu queria falar é que eu sou a favor, que é o seguinte, na missa, está aqui, tem o missal, vão ser o mais tradicionais possíveis, tá ok? O mais tradicional possível, desculpa. Mas um encontro, uma gincana, uma tarde de oração, um retiro e tal, eu não tenho nada contra que você faça certas brincadeiras, certas dinâmicas, cante uma música, bata palma, não acho que tem problema nenhum, contanto que se respeite certos limites. Já houveram casos, dentro da renovação carismática católica, de exageros desse ponto. Nos anos 90, pessoas muito bem intencionadas, que eu sei quem eram, tá, chegaram a gravar CD com louvor em ritmo de pagode. Quem é que estava fazendo isso na época? O pessoal do movimento gospel. Tá? Aí foram imitar. Então tinha a banda de rock católica, tinha a banda de pagode católica e por aí ia. Tá? Não vou citar nomes aqui que não vale a pena. Então também era um erro que acontecia. E eu sempre costumo dizer, eu não respeitaria a renovação carismática católica se não fosse por seus frutos. Se eu fosse alguém de fora e olhasse para a renovação carismática católica com a mentalidade que eu tenho hoje, tá, em respeitar a tradição e tudo, eu diria que a renovação carismática católica é uma coisa que era para ser tirada da igreja, que isso não é coisa de Deus,
que isso é infiltração protestante, só que quando eu vejo os frutos da RCC, eu digo, não, isso aqui é de Deus. Isso aqui é de Deus. Porque eu estou vendo que Deus está agindo por meio da RCC. Agora, tem um elemento humano, então pode acontecer falhas e erros. Está aí a Canção Nova. A Canção Nova é um exemplo para a gente. Padre Jonas é um exemplo. Padre Jonas tinha tudo, pessoal. Monsenhor Jonas, para criar uma igreja para ele. Tinha tudo para poder tentar se destacar como um líder e criar a Canção Nova, ser uma nova igreja católica. Padre Monsenhor Jonas morreu fiel à Santa Igreja. Quando ele viu que não dava mais, ele ficou recluso. Morreu pobre. Não tem nenhuma queixa em relação à Canção Nova. Tá? E tantas outras comunidades, Obra de Maria e tantas outras, que eu conheço. E eu vejo os frutos, eu vejo as mudanças de vida, eu vejo que os líderes das comunidades, eles não se aproveitaram da condição que eles tinham para poder ganhar vantagem, até se desligar da Igreja Católica. Tem um líder de uma comunidade, não vou falar o nome porque faz muitos anos que ele falou isso, que no auge dessa comunidade, aqui em Pernambuco, uma pessoa, ele falou numa pregação, foi propor a eles, tu vai lá, cria uma igreja, não sei o quê, ele se negou. Tá? Então assim, pelos frutos conhecereis a árvore, então pelos frutos da RCC, eu digo, a RCC é de Deus. Agora, a RCC precisa corrigir algumas coisas que acontecem, né, de maneira acidental, como as que eu estou citando aqui. Nós não podemos, com todo respeito aos protestantes, nós não podemos estar copiando os protestantes. Não temos nada para copiar de lá. Tá? Então, se você é da renovação carismática católica, põe na sua cabecinha, eu tenho que ser o mais católico possível, o mais fiel à tradição possível. Tá? Uma coisa muito bonita na RCC, essa questão do culto ao Espírito Santo, não que a igreja não cultue o Espírito Santo, mas essa questão de você frisar que o Espírito Santo entra na sua vida, mude você. Muitas vezes, pessoal, aquela pessoa que está mergulhada no pecado, não adianta chegar para ela e tentar convencer ela por meio da tradição, ela não vai. Tá? Ela precisa, às vezes, de alguém que de uma maneira muito simples fale com ela, e a renovação carismática católica sabe fazer isso. Sabe fazer isso. Outro detalhe também que eu sempre discordei um pouco da renovação carismática católica, não é oficial, mas se propagou muito isso no passado, até acreditei nisso. Pessoas da renovação carismática católica também, infelizmente, começaram a achar que o Concílio Vaticano II, ele tinha representado uma espécie de ruptura com o passado, tá? Claro que não é igual à teologia da libertação, que ali é um absurdo, ali é para destruir a igreja mesmo. Mas como se é o seguinte, a igreja vinha de um jeito, e no Concílio Vaticano II a igreja volta a respirar, e aí a renovação carismática tem um ambiente próprio para poder surgir, tá? Os dons efusos do Espírito sempre existiram ao longo da história da igreja. Basta você olhar a história de todos os santos. Olha a história de São Padre Pio, sacerdote extremamente tradicional, e tinha os dons, dons do Espírito Santo efusos adoidados. Tá? São Francisco de Assis e tantos outros santos da igreja. Então, não é correto achar que a renovação carismática é um movimento que vem mudar tudo, renovar tudo. Não, a igreja sempre teve isso nela. Tá? Sempre teve, sempre existiram esses dons ao longo da história da igreja. Tá bom, pessoal? Então, eu fiz esse vídeo agora para falar sobre a minha conversão. Tá bom? Como aconteceu. Aconteceu muita coisa ao longo desse tempo. Não vou detalhar aqui, ia ficar um vídeo muito longo. Falar do papel da RCC nesse processo. Defender a renovação carismática católica. E vocês estão ouvindo aqui uma pessoa que, ao longo desses últimos anos, passou a se aproximar bastante dos estudos em relação à tradição da igreja, celebrar a missa da maneira mais solene possível, ao mesmo tempo não ser tradicionalista, tá? E ao mesmo tempo respeitar a renovação pelos frutos que eu vi virem dela. Tá aí a Canção Nova, tá aí Padre Léo, tá aí Monsenhor Jonas Abib, tá aí Dunga, tá aí tantos outros sacerdotes que foram maravilhosos pra gente. Tá aí, a gente tem uma comunidade aqui chamada Comunidade de Boa Nova, tá aí a comunidade Obra de Maria, tá aí a comunidade Shalom, e por aí vai. Com frutos maravilhosos. Como é que eu vou duvidar disso? Não tem como. Então, se você é da renovação carismática católica, se aproxime da tradição, celebre a missa da maneira mais tradicional possível, mais solene possível, comungue na boca, se puder de joelho, comungue de joelho também, tá? Nada de palminha, nada de abraço da paz andando na igreja toda. Na hora que for celebrar o Pai Nosso, nada de fazer aquele cordão, um segurado do lado do outro com a mão, de jeito nenhum, junto a sua mão, está imitando o sacerdote,
tá bom? Leia a Bíblia, continue seu trabalho e continue no grupo de oração fazendo seu trabalho também. E no grupo de oração, mais importante do que a manifestação de qualquer dom efuso é você saber que rezou, pediu a Deus discernimento e o grupo de oração aconteceu como Jesus queria que tivesse acontecido. Se houver um milagre, glória a Deus. Se houver uma profecia, glória a Deus. Se houver alguma graça especial, graças a Deus. Se houver testemunho, graças a Deus. Sempre sendo fiel à Santa Igreja. Amém, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Peço a você que você se inscreva no nosso canal. Peço que você curta esse vídeo. Compartilhe os seus grupos da paróquia, pessoas conhecidas suas, para que o número de pessoas inscritas no canal possa aumentar cada vez mais. Acesse também nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, as alternativas também, que a gente precisa muito do apoio de vocês lá. E temos mais 2 plataformas de vídeo, que é o COS TV e que é o Rumble. Tá? Os vídeos do YouTube vão estar lá também. Caso um dia a gente venha sofrer algum tipo de censura, espero que isso não venha acontecer tão cedo, os vídeos estão guardados lá. Amém, pessoal? Rezem por nós e lembre de nós nas suas orações. Amém? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho